as atitudes individuais não serão suficientes. A gente precisa superar esse sistema e ter um novo modo de produção que não seja tão exploratório. E vocês sabem qual é, né? Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e no vídeo de hoje a gente vai reagir à Bebel Ecologia, falando sobre reprodução humana e como a reprodução é um problema nosso e não exclusivamente feminino ou de famílias. É um problema nosso enquanto sociedade. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode fortalecer financeiramente, aqui na tela tem o Pix. Também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá sempre aqui na descrição. Você pode também se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você quiser e estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você pode marcar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição também. Agora, sem enrolação, bora lá! O Arthur Ribeiro disse no vídeo do Malthus o seguinte: concordo com tudo que você falou, mas sempre fico me perguntando sobre a necessidade de continuar aumentando a população. Essa pergunta, quantas pessoas cabem, é enxergar o mundo como somente recursos para serem explorados, de vamos sugar tudo que puder, e sem superar essa mentalidade, as coisas vão explodir mesmo. Esse questionamento é interessante. Primeiro, porque a necessidade de continuar aumentando a população hoje é uma necessidade do capitalismo. Tem a ver com a extração de valor do trabalho, acúmulo de capital, demanda e oferta de mão de obra e, portanto, com a dinâmica de como se pagam os salários. Até porque, né, nós mulheres somos basicamente fábricas de novos trabalhadores. Por isso mesmo, todo esse terror moral em cima do aborto. Porque eles não querem que a gente pare de fabricar novos trabalhadores. Por isso também o terror em cima de pessoas LGBT. Porque pessoas LGBT não reproduzem. Então, sim, é um problema do capitalismo. E de forma mais imediata na nossa vida dá pra pensar em como são organizados os sistemas de previdência pelo mundo todo, enfim. O feminismo se debruça sobre esse assunto, assim como se debruça sobre direitos reprodutivos de forma mais ampla. Mas quem escreveu muito sobre isso recentemente de uma forma que conquistou muitos corações foi a Silvia Federici, no Caliban e a Bruxa. Maravilhosa, Silvia Federici tem várias escritas sobre feminismo incríveis, indico demais. Partindo do estudo de como a peste na Europa, lá na Idade Média, ao dizimar 1/3 da população, gerou uma melhora nos pagamentos e na qualidade de vida dos trabalhadores que sobraram, e a partir daí o que suco ferveu para as mulheres, em muitos aspectos. Apesar dessa temática, para mim é impossível não ver esse livro como uma obra de ecologia política para além do feminismo por si só. Ele tem a ver com a dinâmica que se colocou de tomada de terras, de colonização e acumulação de capital de múltiplas formas, com o estabelecimento de uma forma de propriedade privada e como isso atravessa os nossos corpos também. Quando a gente assiste aquela série horrorosa do Conto da Aia, eles mostram a Serena, que é a ricona lá, antes de tudo acontecer, teorizando no livro dela sobre a reprodução humana ser um recurso a ser gerido pelo Estado. Sim. Serena Joy, o quê? Selo de opressora de classe. Eu já assisti o Conto da Aia 2 vezes, gente. Inteira. Assim, eu tenho conhecimento dessa série. Eu gosto muito, apesar dos pesares, né? Apesar de vários pesares. Apesar da série ser anticomunista, apesar da série não propor um final libertador para as mulheres, apesar de muitos pesares, eu gosto bastante da série. Assim como qualquer recurso natural ou como a moeda. E claro que a série extrapola a coisa toda, mas uma retórica desse estilo, levada com uma força repressora, não tem como ir para nada além da submissão dos corpos com útero às vontades de outros. São os nossos corpos que são atravessados por esse fenômeno. Sim. Pensando numa coisa um pouco mais palpável, mais soft, eu vi na Netflix a recomendação do reality show Meu Namorado Coreano. Aí o soft power coreano, gente. Soft power da Coreia do Sul. Aprenderam direitinho com os Estados Unidos. A gente tem visto a Coreia do Sul investir muito no soft power deles, em produção midiática, em cinema de exportação. E foi se criando um homem de exportação também. Um homem que não existe. Ele é um ideal. É o cara bonito, sensível dos doramas. É o idol de K-pop com todas as problemáticas dessa indústria, inclusive. E isso vem no momento em que a Coreia enfrenta o problema de baixíssima natalidade deles, de 0,75 filhos por mulher. Nada é por acaso, né, gente? Nada é natural, meu amor. Surgiu um monte de coisa de dorama. Ai, do nada. Foi natural. Não foi natural.
Em partes, isso é porque a vida lá é difícil, cara, competitiva, insalubre. Vide, né, Round 6 que a gente viu, né, que é claro que não é a realidade, mas a arte imita a vida, né, gente? Mostra muito também do que é a sociedade sul-coreana e do quão grande é a desigualdade social, com pessoas tendo que se submeter a esse negócio para ganhar dinheiro. Não é muito diferente do BBB, não é mesmo? E aí surge um reality show de exibição internacional fetichizando homens coreanos de forma muito mais direta do que nos outros produtos midiáticos. Algumas pesquisas têm mostrado já que o turismo para a Coreia vindo do Brasil aumentou muito nos últimos anos e muito é devido a essa onda de cultura coreana que está chegando aqui. E a escolha do Brasil como lugar de onde saem as meninas desse reality show não é por acaso também. Existe uma indústria de casamentos nos países ricos que mira nas mulheres latinas por elas serem vistas como conservadoras, dóceis e sensuais também. Eu quero morrer, sério. Quero morrer. Em um país como a Coreia, em que existe um movimento coordenado das mulheres de lá não se relacionarem com os homens, tamanho nível de misoginia daquela sociedade, a saída parece ser atrair as mulheres que supostamente vão tolerar esses insuportáveis. Nem nossas próprias mulheres estão nos aguentando, né? Nos aturando. Vamos o quê? Trazer aí a América Latina para nos servir mulheres. Ai, gente, bastante complicado, né? Então perceba que, como dizia Damares, nada é por um acaso. O cão é muito bem articulado. Engraçado que mudar o sistema para todo mundo se sentir bem e seguro para querer ter filho... não vale a pena. Aí não, aí já é demais, né? Eu divaguei. A minha questão é, não deveria haver a necessidade de ter mais gente no mundo, eu concordo super. Mas também não deve caber à máquina de propaganda burguesa ou ao burro do Estado ditar quem pode ou não ter filhos e quantos. Ainda mais se o impacto de mais pessoas é quase sempre muito pequeno. É importante que vocês entendam que quando eu digo que cabe mais gente, eu tô dizendo que cabe gente como a gente. E olha que dá pra se viver em muito mais harmonia com o entorno do que se vive hoje. É, porque se for existir mais bilionário no mundo, não vai estar tendo planeta para suportar, né? Porque os bilionários acabaram com a cota de gás carbônico que eles podiam utilizar em um ano inteiro em janeiro. Então, assim, se for tendo trabalhador, tem espaço. Agora, se for tendo bilionário, não vai estar sobrando planeta, não. Pode fazer o quê? O óleo. Vamos lá, perdido em Marte. Mas eu não tô dizendo que nós vamos extrair tudo e transformar o planeta num parquinho. Tem uma série de discussões que dá pra gente se enfiar nesse assunto dos direitos reprodutivos e de como as pessoas escolhem se reproduzir, dados os padrões de vida X ou Y, a crença X ou Y. Mas eu vou me limitar a um ponto simples. Não é porque cabe mais gente que a gente tem que entupir o planeta com gente. Mas o argumento de que tem gente demais no mundo é falso e pode virar uma arma perigosa contra a nossa classe. Não tem gente demais no mundo, tem bilionário demais no mundo. Tem milionário demais no mundo. Gente demais com muito dinheiro, enquanto um bando de gente não tem nada. É esse que é o problema. Agora vamos olhar para algumas perguntas longas e eu vou ter que resumir, mas vocês podem pausar para ler inteira aqui na tela. O Jay Binho levantou alguns pontos e eu vou fazer umas pausas para falar de cada um deles. Ele diz que o aumento da produtividade deu novas possibilidades para a humanidade. Ele citou que o Elias Jabbour e o Jones Manuel afirmam que o modelo socialista só ganha atração quando consegue ser mais produtivo / eficiente do que o que está em vigor. E também citou que a corrida armamentista tem um papel na luta por soberania. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu não sei o que significa ganhar tração exatamente, porque temos experiências de socialismo real muito distintas em termos de produção industrial. Tipo, não dá pra comparar Cuba e Laos com União Soviética e Alemanha. Sim. Mas eficiência e produtividade são duas coisas bem distintas e vale pontuar que a eficiência em um sistema de economia planificado já tende a ser muito maior sem sequer agregar nenhuma melhoria técnica. Mas o cerne do argumento não era esse. Então vamos lá. Conectando a isso, ele fala do dia de sobrecarga, que é aquele cheque especial que a gente entra lá para julho ou agosto todos os anos. Para quem não conhece esse dia, ele chama Dia da Sobrecarga da Terra e marca o momento em que o uso de materiais e emissão de gases daquele ano ultrapassa o que a Terra é capaz de suprir na velocidade normal dos seus ciclos. Sim, e que os bilionários gastam assim, ó. Aí o ponto dele é, se todo mundo melhorar de padrão de vida minimamente, mesmo eliminando os ricos, o problema se mantém igual como está agora. Não se mantém. Não se mantém porque os 50% mais pobres não gastam nem 1% do que os 1% mais ricos gastam em um ano inteiro.
de recursos naturais. A maior parte da população, que é a população trabalhadora, que é o proletariado, não gasta tantos recursos assim. Quem gasta os recursos do nosso planeta de forma desenfreada são os super ricos. É a Katy Perry indo fazer o anúncio do álbum dela, ficando 10 minutos no espaço, gastando milhões de recursos naturais. É a Taylor Swift fazendo qualquer viagem dela de jatinho pra lá e pra cá dos Estados Unidos o tempo inteiro. É a Virgínia comprando jatinho, fazendo a mesma coisa que a Taylor Swift. São os bilionários que têm casas gigantescas dos tamanhos de shoppings que gastam recursos naturais pra caraca. É o agro que desperdiça água à torto e à direito e destrói cidades inteiras com mineração, com quebra de barragem. São essas pessoas que destroem o meio ambiente. Não somos nós. E eu acho que é uma conjectura bem complicada essa que está sendo feita, porque não é como se a gente tivesse como objetivo só melhorar o padrão de vida das pessoas, ignorando o impacto produtivo que hoje só existe por causa da sede de capital. Vou explicar. O Brasil, por exemplo, tem como seu maior problema climático o uso de terras, desmatamento, uso crescente de fertilizantes, agrotóxicos, urbanização, monocultura de exportação para alimentar boi. Será que essas coisas vão se manter assim num sistema orientado a atender as pessoas e não o acúmulo de capital? Será que não dá para as pessoas terem melhor padrão de vida sem toneladas de agrotóxicos, sem derrubar mais florestas, com dietas mais ricas em plantas e menos em bicho morto? Dá porque, inclusive, países como a Coreia do Norte, a melhor Coreia, fazem isso com uma área de plantio deste tamanico que o país tem. Tem o maior conjunto de estufas do mundo que produzem alimentos orgânicos para a população, in natura e minimamente processados. Mesmo com a cacetada de sanção que eles sofrem. A gente viu também recentemente Burkina Faso, que acabou de passar por uma revolução e que também a agricultura familiar já está alimentando a maior parte da população. Aqui no Brasil também, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, gente. Então, dá pra gente produzir comida de qualidade sem agrotóxico, se esse for o interesse do governo. Se não, bancada do agro, né? BBB. O que eu tô querendo dizer é que não é porque hoje um padrão de vida digno tem um rastro material sinistro que isso precisa ser assim. Existe uma contradição entre consumo e produção, que é um dos problemas fundamentais do sistema em que a gente vive. Porque as coisas não são produzidas para satisfazer necessidades, mas para acumular capital. Então a produção é desordenada, caótica e dispendiosa. Mas não precisa ser assim. A acumulação pode ser freada, a produção pode ser totalmente repensada. Se hoje tudo tem um impacto pesado, em grande parte isso se dá justamente por causa da acumulação, que é a raiz do nosso problema. Enfim, se a gente não tiver em conta a transformação dos meios de produção para além da tomada deles, a gente não vai muito longe, pessoal. Essa é a má notícia. E nem sou eu que tô falando, porque o Marx já estava se debruçando sobre os limites metabólicos da agricultura lá no século XIX. E o segundo ponto que o Jebinho trouxe ia falar sobre a questão de ter filhos não necessariamente significar matar os que estão vivos. Isso é verdade. Mas ele fala como mulheres com melhores condições socioeconômicas tendem a não querer tantos filhos e da importância do planejamento familiar. Acho que pra gente entrar nesse assunto com profundidade, nós precisamos de uma séria discussão sobre direitos reprodutivos e, infelizmente, de uma forma mais ampla do que eu vou conseguir fazer nesse vídeo. Talvez muito mais ampla do que eu consigo fazer com a bagagem que eu tenho, inclusive. Mas eu posso dizer algumas coisas pra gente, de repente, pensar juntos. Planejamento familiar é uma coisa, restrição da natalidade pelo Estado é outra. Exato. Quase sempre que essa última acontece, ela vira uma dor exclusiva de mulheres, comumente mais pesada para pessoas racializadas. Exatamente. Não foram poucas as vezes que mulheres indígenas, africanas, indianas ou só pobres foram esterilizadas à força, inclusive muito recentemente no nosso próprio país. Um dos mais famosos escândalos do Estado de Israel se trata de denúncias de esterilização forçada de mulheres judias negras, cuja fecundidade despencou sem motivo aparente e foram surgindo evidências de práticas médicas com essa intenção. Limitar a reprodução pode ser visto como uma ferramenta numa situação de escassez, mas também é uma arma muito usada em genocídios. E por essas e outras, direito reprodutivo é algo de uma complexidade, de uma sensibilidade que não cabe querer canetar de dentro de um escritório. E tem gente muito mais competente que eu para travar essa discussão. É muito engraçado, né? Pensar essa coisa de ai, quem é pobre não devia ter filho. Ai, porque o mundo tá acabando, não devia ter filho. Gente, vocês acham mesmo que os povos originários, quando viram as caravelas chegando aqui destruindo tudo, falaram, ai, vamos ter que parar de ter filho?
Não, continuaram tendo filho, continuaram vivendo suas vidas, continuaram resistindo. A gente precisa de melhores condições de vida para as pessoas, a gente precisa de menos desigualdade social, a gente precisa dividir o bolo que está só na mão de 1%. É isso que vai melhorar o nosso meio ambiente, é isso que vai melhorar a forma com que o planeta segue hoje em dia sendo destruído, e não fazer políticas públicas para controlar a natalidade. Mas só quero convidar a minha audiência do YouTube, que são 80% homens, a ficarem com uma pulguinha atrás da orelha. Talvez um dia eu traga esse assunto mais pro canal por meio de alguns filmes que andei vendo, que me pegaram um pouco nesse aspecto, porque a cultura pop me desespera. Mas o Jbinho levantou que uma pesquisa publicada na Science aponta que uma forma de reduzir sua pegada de carbono é não ter filhos ou ter apenas um, por tudo que cada pessoa representa na necessidade de recursos, na proporção de biomassa e tudo mais. É isso que o capitalismo faz. Coloca a culpa no indivíduo. É você que não vai poder ter filho. Agora o rico, quantos filhos o Elon Musk tem? Quantos filhos esses bilionários aí tem, gente? Vamos te catar, né? Mesmo que todo mundo optasse por não ter filhos, coisa que não vai acontecer porque nunca todo mundo opta por nada, a lógica do capitalismo precisa que tenhamos. Eu não li essa pesquisa, mas diante da forma como a nossa sociedade é organizada, a redução populacional é um problema para o andamento das coisas. Me parece o tipo de conclusão deslocada de como a economia atualmente opera pelo mundo e de como alternativas políticas podem ser alavancadas. E eu digo isso porque existe essa ideia de que cientista tem que ser neutro e não se colocar em relação a como a política opera, não propor política pública. Isso gera esse tipo de conclusão que só propõe no âmbito individual e que, sinceramente, é inútil. Exato. E outra coisa, falam tanto, né, de ter menos filhos, mas o que a gente pode fazer também para reduzir a quantidade de filhos que tem por aí? Descriminalizar o aborto. Mas aí, né, aí essa conversa, Luna, aí você foi longe demais. A gente tem que falar de o Estado proibir as pessoas de terem filho. A gente não pode sair liberando o aborto, né? Nos países, nos lugares onde o aborto não é um crime, existem inúmeras evidências e dados que comprovam que as mulheres abortam menos. E eu com certeza acho que ia ter gente que ia preferir não ter filhos. E que, por um acaso aconteceu, muitos motivos, não interessa. Só que aí a moralidade, né? Aí a moralidade vai ter que ser maior pra galera, porque o aborto não pode ser. Então não defenda que pessoas pobres não podem ter filho. Não defenda que o Estado crie leis pra proibir ter filho. Se você é contra o aborto, você não pode ser hipócrita a esse ponto. Mas eu reitero que eu não li e não sei se quero. No ponto 3, eu não entendi muito bem o ponto dele, pra ser sincera, e reconheço que a falha pode ser minha. Leiam aí e me falem o que acham nos comentários. O ponto 3 é: cerca de 50% da terra firme é ocupada por seres humanos, segundo o estudo de Jason Ridio, pós-doutor pela Universidade da Califórnia. Os usos contabilizados envolvem cidades, terras cultivadas e de pastoreio e mineração. Dentro de uma perspectiva de um mundo carente de demandas, habitação digna, saneamento básico, água potável, energia limpa, iluminação, internet, transporte público de qualidade, etc. Mas em processo de enfrentamento às mudanças climáticas, os assentamentos humanos e infraestruturas chaves precisam ser adaptadas, e isso exigirá um gasto colossal de recursos: água, terra, metais e energia. Ainda mais se os assentamentos tiverem de ser otimizados, dado que colocar usos mais adensados pode ser melhor para nós: moradia, trabalho, serviços essenciais, lazer, menos contato com patógenos, segundo o alerta de Rob Wallace em seu livro Big Pharma Make Big Flu. E para a natureza, mais espaço para a vida se regenerar e diversificar, pensar num projeto de recuperação de biomas devastados pela ação humana, como a Mata Atlântica, Floresta e Pantanal. O que acha? Faz sentido? Eu ainda não sei se é a resposta. Mas é por isso que eu acredito que é um quê de Malthus num mundo comunista aquecido. Então, achei que aqui ele misturou muitas coisas, né? Tanto que mistura um estudo de um cara com o alerta de um outro cara de um livro e tudo mais. E eu não tive tempo de ler essas coisas, nem ler esse livro e tudo mais. Acho que tem pontos, sim, que são importantes, mas eu acho que, de alguma forma, a gente continua naquela. Hoje em dia, por exemplo, a IA desperdiça inúmeros recursos naturais, cada vez mais recursos naturais, e as pessoas usam à torta e à direito. Não é
porque tem mais gente. As pessoas estão utilizando os recursos naturais que já têm exacerbadamente. As populações originárias viviam com muito menos recursos, por exemplo. Vivem numa harmonia muito maior que a natureza. No mundo comunista, a gente vai ter um novo meio de produção, uma nova forma das coisas andarem, uma economia planificada. A gente vê, por exemplo, a China com um plano quinquenal de diminuir a liberação de gases do efeito estufa. Eles têm todo um plano de planejamento para reduzir as mudanças climáticas e aplicam nas suas cidades estratégias para melhorar, como, por exemplo, eles estão reflorestando lá um deserto. Então, acho que esse argumento cai mais naquilo do que o ser humano é ruim e ele sempre vai destruir tudo que tem, e que não é verdade. Nós não somos ruins por natureza. Pelo contrário, nós somos uma sociedade que cresce e evolui quando se junta, quando faz as coisas em comunidade. E a gente só não saiu da pré-história da nossa humanidade até agora porque a gente ainda está no capitalismo. Já o Marcelo M11 soltou uma pergunta muito boa, tá? Ele diz que gosta muito dos vídeos, obrigada, anjo, mas que ele enxerga uma tendência a colocar a responsabilidade nos ricos e ele se pergunta se isso não é uma forma de fugir da responsabilidade em relação à crise climática. Ele também menciona que muitas pessoas comunicadoras da área ambiental são de classe média ou média alta, vivem bem, e ele mesmo se vê numa posição de privilégio financeiro. Ele também cogita a possibilidade de a gente ser crítico de certos estilos de vida e persuadir os ricos a mudarem. Já vou fazer uma pausa. Marcelo, pode ser que tenha muita gente rica no meio ambiental. Talvez muitos estejam fugindo das suas responsabilidades. Mas o que a gente precisa construir não é consciência coletiva. Porque, tragicamente, para cada campanha de segunda sem carne do Bradesco, vai ter uma porção de churrascos acontecendo nas agências em Não é mesmo? retaliação e uma demissão de um profissional inocente e bem intencionado. A gente precisa construir um sistema que impeça os ricos de viverem vidas extravagantes, que extermine eles enquanto classe e, aliás, que dê toda a condição aos trabalhadores de viverem estilos de vida ecologicamente adequados, mas, mais importante, que impeça que alguns enriqueçam às custas da miséria alheia e da destruição. E eu vou deixar bem claro, a ideia é isso não ser opcional. Isso não significa que as pessoas não devem fazer a parte delas no que couber e for realista agora, mas o fato de ser uma opção que as pessoas que podem mudar as coisas não façam a parte delas é um problema. O fato de estarmos num sistema que recompensa a destruição de ecossistemas inteiros, expulsa populações vulneráveis para o lucro de poucos, torna a escolha da pequena fração consciente um detalhe. Não importa o quão consciente o rico seja, porque essas coisas fogem do controle deles quando se trata da manutenção dessa riqueza. O estilo de vida luxuoso se torna algo secundário quando a gente coloca a atenção na fonte da riqueza. Eu não desestimulo que ninguém faça a sua parte ecologicamente, é show, é coerente, transforma a nossa maneira de ver o mundo, mas isso não vai transformar o capitalismo em algo ético, nem com todo o amor e paciência do mundo. O Marx já falava nos seus textos algo que é muito claro. Não importa se a burguesia é boa ou má. Ela enriquece porque precisa para prosperar ou para só não sumir. E além do mais, não se trata de uma disputa de consciências dessas pessoas, porque nós estamos falando de duas classes que têm interesses antagônicos, ainda que um ou outro traia a própria classe lá dos burgueses. Aí, mesmo que a sua renda seja alta o bastante para você impactar muito o mundo e você não queira viver assim, ao menos você não está, como a burguesia, comprando deputado e senador para legislar, para proteger e ampliar a sua fortuna. Isso é para poucos e faz parte desse jogo todo. E aí, você citou movimentos como Lixo Zero, Consumo Consciente, que nasceram de poucos indivíduos e alcançaram até as classes mais altas e tal. Mas e aí? Qual impacto material isso teve na prática? Tipo, no sistemão mesmo? Se a nossa disputa não moldar o sistema e a forma como se opera ele, a guerra tá perdida. Porque vão vender o canudo de plástico oxibiodegradável e legislar que isso é muito ecológico. Gente, atitudes individuais não mudam um sistema inteiro. Infelizmente. A gente já falou isso no vídeo do veganismo, a gente já falou isso várias vezes aqui, que não existe consumo consciente no capitalismo. O que você fizer vai ser para você dormir com a consciência tranquila. Você quer reciclar na sua casa? Ótimo, eu também tento reciclar o máximo que eu posso aqui em casa. Reciclo pra caramba. Mas eu sei que apenas 10% do plástico do mundo é reciclado. Aqui no Brasil, então, a reciclagem de plástico assim é ínfima. Então, por mais que eu, Luna, recicle, por mais que eu, Luna, gaste pouca água tomando banho, por mais que eu, Luna, tente economizar, tente virar vegetariana, tente ficar sem carne, por mais
que eu faça tudo isso, que outras pessoas no mundo façam isso, isso vai continuar sendo 1% de algo que outros 99 estão acontecendo. Não é o suficiente. As atitudes individuais não serão suficientes. A gente precisa superar esse sistema e ter um novo modo de produção que não seja tão exploratório. E vocês sabem qual é, né? Portanto, permitido em São Paulo. Ou vão criar uma certificação de reciclagem para poder continuar produzindo plástico sem grandes preocupações. Ou vão continuar fazendo greenwashing, vão criar gasolina Exato. carbono neutro para publicitariamente limpar as consciências dos que estão preocupados. No capitalismo, mesmo que a gente tenha as melhores intenções, a gente nunca está informado o suficiente sobre o processo produtivo para sequer fazer as melhores escolhas. A gente não enxerga os testes, as fraudes, os intermediários, as relações políticas, a gente não enxerga quantas mãos fizeram nossas mercadorias, qual tamanho e qual cor tinham essas mãos e quanto dinheiro chegava nelas em troca. Exato. Então, mesmo que você tenha escolha, ela não é plena. Marcelo, eu te achei um querido. A gente podia tomar um café. Posso encerrar com uma informação? Os super ricos bateram a cota anual deles do quanto seriam as emissões justas por pessoa no dia 10 de janeiro. 10 de 365. Aí, eu falei, né? 10 de janeiro, gente. Em 10 dias eles acabaram com a cota anual. E é sempre importante quando a gente vê esses dados que a gente lembre que não é só o estilo de vida deles. É a forma como eles lucram, controlam todos os poderes do Estado com o poder econômico deles. A gente quer um mundo em que eles não possam controlar as nossas vidas para lucrar mesmo que eles queiram. Considerem apoiar o meu Apoia-se que tá na descrição. Muito obrigada a todos e feliz ano novo. Muito bom, né? Os vídeos da Bebel são sempre excelentes. E, cara, essa é uma discussão muito válida, porque eu vejo muita gente por aí tendo esse mesmo argumento. E pessoas até progressistas, falando que tem muita gente, falando que as pessoas não podem ter filho, falando inúmeras coisas que, assim, na prática, não mudam muita coisa e ainda culpabilizam o indivíduo. Eu acho que o maior papel das pessoas radicalizadas com consciência de classe é desculpabilizar o indivíduo pelos problemas que são gerados e são consequência desse sistema. Então, não, a culpa não é nossa. E o melhor que você pode fazer para a gente melhorar essa situação é organizar o seu ódio. Então, organize o seu ódio, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal. E se você gosta do meu trabalho e pode fortalecer financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, que é Camarada Luna. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, aqui na descrição também tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. É isso, gente. Beijos, e ecologia sem luta de classes é jardinagem.